pessoal, pô, um prazer estar aqui. Parou? Pronto, voltar. É só falar que começa, né? Tem algum futuro técnico de som na plateia? Não, muitos, né? Aqui. Agora acho que tá. Talvez seja melhor, né? Oi. Melhor. Então, tô voltando aqui a UF. Eu nem sei se a Eliane sabia, mas sabia, né? Que eu tinha feito. Fiz UF, mas eu não consegui terminar, mas fiz aqui aulas muito boas. Estou até lembrando, fiz aula do Tonico de cinema latino-americano, muito legal. E muitas aulas muito boas, assim, gostei muito de ter feito. Tenho até hoje a pena de não ter terminado. Tinha essa pena. Aliás, tenho até descobrir se ainda está trancado até hoje. Passar na secretaria e tentar descobrir se ainda está rolando. Tá aí? Ah, maravilha. Eu vou perguntar, faço um lobby, vejo se eu consigo ressuscitar a minha graduação. Mas porque na época eu estava fazendo teatro ao mesmo tempo, e aí acabei também fazendo um longa que era no Ceará, e fui para o Ceará filmar 2 meses, aí nessa eu já perdi. Mas fiquei com essa pena, sempre querendo voltar, todos os semestres eu dizia, acho que agora eu consigo, e não conseguia. E é uma pena porque, enfim, estava adorando, e tem muitos amigos aqui que acabaram se formando, e que trabalham até hoje comigo, uma galera sempre muito boa, assim, é a galera que sai daqui. Então, estou muito feliz de voltar, me sinto meio quase fechando um ciclo não, porque quero voltar mais vezes, mas conseguindo realizar enfim, que eu saí daqui e fiquei com uma saudade. Mas, enfim, falar um pouco da minha trajetória, que foi, eu comecei no teatro, eu entrei no teatro com uns 9, 10 anos, e no Teatro Tablado, lá no Jardim Botânico, e lá eu comecei a fazer improvisação, que foi minha primeira paixão no teatro, que é o improviso, que é o que eu mais gosto até hoje, assim, no teatro, que é você subir no palco sem saber o que você vai falar, mais ou menos o que eu estou fazendo hoje aqui. Você sobe no palco sem saber o que vai acontecer, e para mim é mágico o que acontece. Então, logo no Tablado já fiz um pessoal que adorava improvisação, e a gente se juntou para fazer uma peça de improviso, sem grana, sem nada, a gente sem texto, nenhum teatro queria aceitar a gente porque eles não tinham o que oferecer. A gente dizia, mas o que é a peça? A gente dizia, a gente não sabe. Então era muito difícil convencer os teatros a aceitar a gente. No primeiro teatro que aceitou não era nem um teatro, era uma sala que não existe mais no Maitá, chamava Café Cultural. Não existe mais, assim, era uma sala mesmo, onde botava umas cadeiras. Aí a gente foi para um teatro cada vez maior, a peça chamava Zenas Improvisadas. A gente foi indo para um teatro cada vez maior, acabou fazendo João Caetano, ficou um tempão em cartaz, e depois no Vivo Rio. Ficou 2 anos em cartaz lá. Então foi uma história muito doida, muito precoce. Estreou, eu tinha 16 anos, eu estava na escola ainda. Então quando eu vim aqui para a UF já estava rolando o Zé, era um dos problemas, uma das dificuldades de conciliar. Então essa foi meu caminho, começou por aí, no improviso, no teatro, mas não fui fazer faculdade de teatro porque eu achava muito redundante. Sabe, eu já fazia teatro, já queria alguma coisa que complementasse. E eu achei que o cinema, audiovisual, era uma coisa que para um ator é muito bom também. São poucos os atores que fazem, mas eu acho que é é uma formação que torna o ator muito completo. Você entender do que você está fazendo, finalmente. Né? O que eu mais queria fazer mesmo era cinema. Então, eu achava que, enfim, que era uma formação muito interessante para o ator. Então, vim fazer UF, passei aqui para cinema e fiz essas aulas, estava falando, enfim, muito boas, fiz também uma oficina de roteiro, também, aliás, também era com você, oficina de roteiro. Fiz uma aula de filosofia muito boa também, e eu lembro que foi muito bom para mim isso, de ver o tamanho, essa compreensão de cinema num sentido vasto mesmo, que é fundamental você ter esse tipo de compreensão, né, e que passa por aula de filosofia, e passa também por aulas de literatura, e eu gostava muito desse encontro aqui. E até hoje, na verdade... Opa, será que eu volto para esse daqui? Opa, pronto. Voltar para cá. Ó. Mas aí, como eu estava falando, acabei não conseguindo conciliar por causa dos trabalhos, por causa do teatro, sobretudo, que é o que mais estava me tomando tempo. Obrigado. E aí né, nessa trajetória, depois eu acabei fazendo... porque essa minha primeira peça era uma peça entre amigos e tudo, mas nunca... A gente está até hoje em cartaz, já está... tá difícil, deixa eu ver aqui que é melhor. Será que assim fica ruim para quem está lá no fundo, né? Sem nada. E assim, Oi. Ei.
Oi? Agora melhor, né? Opa, resolveu. Boa, Eliane. E aí, acabei largando por causa de trabalho. Mas eu acho que, enfim, uma das coisas que eu gosto muito daqui, que eu gostava muito, e que depois eu vejo isso muito presente nos meus amigos, é a reflexão sobre o que você está fazendo. Né? Porque é muito comum a gente encarar a arte, sobretudo no Brasil, como alguma coisa intuitiva. É uma coisa que ela deve brotar e qualquer pensamento estraga. É como se o pensamento e a criação fossem coisas distintas e você misturar os dois envenenasse, assim, estragasse. Eu vejo muito isso em criadores brasileiros, assim, em um determinado tipo de artista que é muito talentoso, mas que recusa o pensamento sobre o que se está fazendo. Então acaba sendo muitas vezes um artista ingênuo, um artista que se repete, um artista que ou que se repete, fala sempre a mesma coisa, ou então que repete os outros, o que também é um perigo. Né? Você repetir o que já foi dito por outras pessoas. É tão ruim quando você repetir o que já foi dito por você. Isso daí passa muito, acho, por uma ausência de reflexão, de pensamento sobre o que se faz. E eu acho que o que eu vejo pelos meus amigos que se formaram aqui, são pessoas muito instigadas, assim, pela academia, assim, pelo fato de que estão refletindo sobre o que estão fazendo. Isso daí é muito fundamental, a gente abandonar, na minha opinião, pelo menos, esse conceito da arte como intuição pura, do cinema como intuição, né? O velho sentimento de que um filme se faz... Uma coisa que eu ouvi muito, por exemplo, e que eu sempre combati muito como ator, é que um filme se faz no set. É uma coisa que sempre se dizem, em geral, porque embora seja verdade, incontestável, quando dizem isso, em geral, estão tentando desculpar um roteiro ruim, sabe? Então, o que mais mandam para mim são roteiros muito ruins, mesmo toscos às vezes, interminados com frases, as pessoas escrevem tipo VC em vez de você, coisas desse tipo, e mandam e falam assim, esse roteiro na verdade é um pretexto, porque eu acho que um filme se faz no set. E como quem diz, basicamente, o roteiro não importa, enfim. Isso daí eu acho que é muito preguiçoso para começar. Me incomodou muito, porque, embora é claro que um filme se faça o essencial, talvez, do filme esteja no set, o roteiro também é muito essencial, muito primordial, e a edição também é muito primordial, o que acontece depois do set também é. Então, acho que é fundamental que a gente entenda, e eu acho que isso aí está muito presente aqui nesse curso, o filme não só como algo que se faz no set, na prática, com a câmera na mão, né? Mas também tudo que vem antes disso e o que vem depois e o que está por detrás de tudo isso, que é basicamente o pensamento, a reflexão, a teorização. Ao contrário do que costuma se dizer, eu acho que a teoria e a prática não são indissociáveis, né? A prática ela bebe muito bem, ela se alimenta muito bem da teoria. Na verdade, eu acho que ela tem que se alimentar. Um curso, por exemplo, porque aí eu saí daqui, eu acabei não terminando a minha trajetória. E fui fazer filme, eu fiquei fazendo filme, e eu senti que eu estava, enfim, exatamente com essa lacuna de estudo, de teoria, que estava me incomodando pra caramba, assim. Eu sentia que, até para escrever, eu comecei a entrar numa de querer escrever também, achar que ser ator, porque um dos problemas de ser ator, não sei se tem algum ator aqui que entrou também no cinema por isso, mas um dos problemas de ser ator é que você fica à mercê dos convites, né? À mercê dos contratos eventuais e das pessoas te chamarem ou não. E isso é muito ruim, né, na vida. Ficar sempre à espera de algum convite, eventualmente não rola, e o que você faz? Você não tem estabilidade nenhuma. Estabilidade, na verdade, vocês não vão ter, eu acho, de modo geral. Desculpa, mais notícias, mas... E é uma palavra, inclusive, ruim, estabilidade, mas eu acho, sim, pode ser ruim. Mas eu acho que, embora a gente nunca vai ter a famosa estabilidade das outras profissões, dos concursados, né, de modo geral, a gente vai ter, de modo geral, claro que tem também a via acadêmica, mas falando sobretudo para quem está pensando em produzir ou etc. Eu acho que é muito perigoso quando a gente fica só essa bola de ping-pong, que as pessoas jogam para lá e para cá e passam de um trabalho para o outro. Por 1000 razões. A primeira delas é financeira, quase. Como é que faz? Você, de repente, não fica 1 ano sem convite, né? Como é que você se vira? E a outra também é artística, no sentido que é bom você ser também motor do seu próprio veículo, né, em algum lugar. Você
se botar no centro da criatividade como ator. Porque senão, de repente, você começa só a dizer coisas que os outros querem que você diga. E essa não é a minha compreensão da profissão do ator, né? Uma marionete, alguém que é veículo para ser dublado por alguém, para ser usado como alguém. Eu lembro que eu percebi isso uma vez, na verdade, numa peça que eu estava fazendo, que era uma adaptação do Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. E chamava Projeto número 1, Lobo, e depois chamava Projeto número 2, a Steppe, que nunca aconteceu. E o Projeto número 1, o Lobo, a gente ficou ensaiando meses uma coreografia, tinha uma música dos Beatles, que não tinha nada do Lobo da Steppe, e as meninas abriam voz, assim, cantavam em várias vozes uma determinada música dos Beatles, que não tinham nada a ver com o Lobo da Steppe. Estava ensaiando meses essa coisa de abrir voz, de conjuntos vocais, tudo mais. E depois do terceiro mês ensaiando, a peça que a gente ensaiou 6 meses, eu perguntei pro diretor, vem cá, só para saber, desculpa, que acabou de vir à cabeça, por que a gente está ensaiando essa música? Por que Beatles e o Lobo, assim, qual é a ligação? Aí o diretor falou, porque eu tive um sonho. E parou por aí. E é claro que ele tem totalmente o direito de realizar o sonho dele, literalmente, né? E acho que cinema, teatro, acho também é a realização de sonhos. Mas é muito complicado para o ator quando você passa a ser ator de sonho. Quando você passa a estar corporificando apenas o inconsciente de outra pessoa. Aí eu percebi, nossa, é isso, eu sou um personagem de sonho dele, eu estou vivendo, e comecei a entrar nessa crise de querer ser mais do que isso, assim, no sentido, sobretudo, participar pelo menos da criação de um sonho, né? Ou, já que eu não preciso também ensinar o meu sonho, mas estar pelo menos contribuindo para o sonho de alguma maneira. E aí comecei a pesquisar literatura, sobretudo, já que eu pensava mais em escrever, e depois acabei me formando em letras. Porque eu sempre tive essa agonia de que a gente não pode ser só, e isso daí vale para os atores, eu acho que vale para os técnicos, de modo geral, vale para quem quer dirigir, nem se fala, né? Porque um diretor também pode viver só de convites. E eu acho que, ainda mais no Brasil, que tem, não só no Brasil, na verdade, tem muito essa cultura do produtor, né? Sobretudo antigamente, do produtor os projetos partirem dos produtores. E isso para um diretor pode ser confortável, por um lado, de ser um diretor sempre convidado, mas também deve ser muito agoniante, porque de quem parte o convite é sempre quem acaba também controlando de alguma maneira o projeto. Aí eu conheci o Ian, que é um cara que ficou muito amigo meu, que é o diretor hoje em dia do Porta, num curta, ele me chamou para fazer um curta. Não, desculpa, já foi num longa, depois ele me chamou para fazer um curta, um longa que infelizmente nunca saiu, porque eu acho que era bem legal, assim, mas eu achava, podia ser pior. Era eu e o Fábio Porchat, já faz uns 6 anos. E era um longa sem grana nenhuma, e ele tinha dirigido já alguns curtas, o Ian, mas era o primeiro longa dele. Aí chamou eu, o Fábio, um roteiro muito bom, e eu topei fazer de graça. Porque tem isso também, acho que outra coisa, só en passant, as pessoas falam muito, nunca trabalho de graça, né? E eu acho que, na verdade, é um conselho estranho, porque eu entendo quem diz isso, porque a gente tem que valorizar nosso trabalho acima de tudo, mas, ao mesmo tempo, se o trabalho não tem dinheiro, eu acho que rola de trabalhar de graça. Acho que, na verdade, o principal, se tem um conselho que eu poderia dar nesse sentido financeiro, cobrem proporcionalmente ao dinheiro que a produção tem. Porque o problema é trabalhar de graça para produções ricas. Isso é muito grave e acontece muito, na verdade, infelizmente. Acontece porque as pessoas querem trabalhar e as produções não querem pagar. E aí as pessoas acabam trabalhando de graça. Isso eu acho que é muito ruim. Acho que isso a gente tem que batalhar até o final, assim. Produções ricas que encaram que não se paga, ou se paga muito mal, e usam argumentos horríveis do tipo, mas é uma vitrine, né? Trabalhar com a gente é uma vitrine. Ou então, uma vez um diretor também me chamou para um trabalho, não tinha grana nenhuma, mas falou, mas é película. Eu falei, eu vou comer película no final do mês? Que vocês vão me dar para almoçar película? E aí tem esse tipo de cilada que vão tentar fazer com que vocês caiam o tempo todo, que é película, ou é uma vitrine, ou vai puxar outros trabalhos, ou o diretor vai continuar querendo chamar você, ele vai, se ele gostar de você, ele vai continuar querendo chamar. E eu acho esse tipo de pensamento muito ruim para te convencer a trabalhar de graça. Mas o pensamento que sempre me fez trabalhar de graça é um puta roteiro, ou é uma puta ideia,
sabe? Isso daí sempre me convenceu muito. E com o Ian foi assim que eu conheci ele e o Fábio, nesse filme, que nunca aconteceu, porque a gente filmou até o final, mas aí o Ian viu e não achou bom, ele é um cara meio neurótico, perfeccionista, e nunca lançou. E nunca nem deixou a gente ver, porque ele diz que tem vergonha. Então o filme está lá, não está na lata, né, como antigamente, está no HD dele, está proibido um dia, talvez a gente roube só por curiosidade, porque eu acho que deve ter ficado divertido, nem que seja divertido ruim. Mas a gente ficou muito amigo, eu, o Ian e o Fábio. E o Ian é um diretor, por isso que eu lembrei dele, que nunca foi muito de convite. Ele desde sempre fez os curtas dele, alguns ganhavam, sempre foi de festival de curta, ganhou alguns prêmios com curta, e tinha esse sonho de fazer, ele gosta muito de curta, ele é um diretor que adora esse formato, que é um formato com o qual as pessoas têm muito preconceito, não é curta-metragem de modo geral. Alguns preconceito, inclusive, fundamentado, que é você não vai entrar em cartaz, você não vai, a não ser, é claro, numa sessão específica de curtas, vai passar em festival, é um público muito específico, dificilmente vai atingir, é muito raro que atinja um grande público, isso foi o que a gente sempre ouviu. E o Ian, então a gente ficou meio sem nem esse curta, sei lá o quê, mas com uma vontade muito grande de trabalhar juntos. Todos fomos para a Globo, que é uma empregadora, né, é uma das poucas chances de você ter um emprego fixo assim, no Brasil. Talvez a única indústria, de fato, que tenha, que empregue umas pessoas no Brasil, seja a Globo. E a gente foi lá trabalhar, cada um num lugar diferente. Eu escrevia uma série, As Cariocas Brasileiras, essas séries lá o quê. E o Ian foi dirigir, não tem nada a ver, eu sei como é estranho, mas eu fui lá, chamaram... E o Ian dirigia, ele tem vergonha quando eu lembro isso, ele era assistente de direção do Cacete e Planeta. Verdade, está até documentado isso aqui. E o Fábio escrevia outras coisas, escrevia o Esquenta também, era muito doido, cada um estava numa parada. A gente resolveu, lá a gente meio se juntou a convite do Bruno Mazeu para fazer uma série, que era o Junto e Misturado, o Fábio escrevia, o Ian também escrevia, Junto e Misturado, eu só atuava, cada um fazia um negócio. E foi muito legal enquanto durou, mas a Globo logo cancelou. Aí a gente tentou voltar, fazer uma segunda temporada, não rolou. Um dia, basicamente, a gente entrou no estúdio e falou, gente, pode parar de gravar que isso não vai ao ar, não. E porque não era muito boa de audiência mesmo. E era, embora as pessoas gostassem, fosse meio cult, era uma audiência ruim e o próprio Bruno tinha várias coisas ali que eu acho que ele também não concordava. Aí tentamos outras maneiras de fazer o que a gente queria na Globo. Tinha uma outra série já feita antes, Exagerados, também não rolou. Fiz uma outra série na Globo também, O Sistema, Alexandre Machado, Fernanda Young, que também não rolou, foi cancelado no 6º episódio. Então, tanto eu quanto o Fábio e o Ian, a gente fez algumas tentativas na Globo, mais autorais, que não aconteceram. Porque é muito difícil você mudar, né, o sistema por dentro. A gente percebeu que aquele sistema funcionava daquele jeito e a gente estava tentando o impossível. E embora tivesse uma vontade legítima do sistema, chato falar o sistema, parece um ser humano, né? Mas da dona Globo, de mudar, embora tivesse essa vontade de fazer algo diferente, não era uma vontade de se traduzir de fato. Porque chamava a gente e falava, vamos pensar uma coisa bem jovem, diferente. A gente escrevia, fazia sei lá o que atuava, e na hora H, na hora de ir ao ar, não ia, ou quando ia... cortavam, editavam, quando ia o quê? Nunca ia até o fim. E a gente percebeu que a gente, para fazer alguma coisa de realmente diferente, a gente tinha que sair de lá. Assim. Então a gente começou a investir. Eu digo investir é botar nosso parco dinheirinho mesmo, literalmente, nisso, em comprar equipamento e fazer uma produtora. Era eu, o Fábio e o Ian, chamamos junto a gente pensou em fazer o que a gente faz? A gente pensou em apresentar para a TV a cabo. E chegou aí para a TV a cabo falou, não, a TV a cabo às vezes é mais careta que a TV aberta, que é muito doido, né? Mas é verdade, falou, não, nem pensar, a gente está... E aí tem hoje em dia um discurso que eu acho muito equivocado, que é, não, porque a TV a cabo agora, a classe C está começando a consumir a TV a cabo, então a gente tem que ir atrás da classe C, o que é muito estranho. Porque se a classe C está indo para a TV a cabo, exatamente porque ela não quer mais TV aberta. Então, volta e meia, a TV a cabo está indo atrás do que ela imagina que a classe C quer indo para... Só que, não, vocês estão indo lá exatamente porque eles querem que vocês... querem um produto diferente, né? Então, é muito doido para começar, esse desprezo que tem. Não, a classe C gosta disso, né? Gosta de... Quem disse? Né? A classe C está cada vez mais consumindo, está baixando
séries americanas, muitas vezes, porque não acha que na TV a cabo um produto diferente. Mas tem quase um desprezo de achar que vão querer alguma coisa que é mais rala ou mais fácil. O que eu acho uma grande idiotice. Tem uma idiotice que contamina a produção nacional de modo geral, são as pesquisas de audiência, uma coisa que eu odeio, que é junta um monte de gente numa sala e ficam perguntando o que a pessoa achou do filme, e depois mudam. Já cansei de refilmar um filme inteiro porque uma sala com 30 pessoas deu supostamente uma opinião que você não sabe se aquilo foi, de repente, influenciado pela hora que ninguém acordou ou pela, sabe, eu acho que é uma desconfiança terrível do diretor, para começar, do criador, que eu acho que tem que ser quem dá a palavra final, e em prol de uma confiança em pessoas que não sabem o que querem, né? Porque a verdade é que o público não sabe o que quer. A prova disso é que fizeram não sei se vocês lembram, a Record fez uma mega campanha de pesquisa de audiência com o público do Brasil inteiro. Fizeram, sei lá, 100 mil pessoas pesquisaram para 100 mil. O que vocês querem ver na televisão? Qual é o próximo tema da próxima novela da Record? Vocês vão escolher. E deu Mutantes. E deu na novela Caminhos do Coração, que foi um dos grandes, né, fracassos, talvez, da história. Novela em que todos eram mutantes. Porque foi o povo, entre aspas, que escolheu. O que prova que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem, né? E acho que o ato de você fazer uma coisa para o grande público é você dar ao público que ele não sabe que quer ainda, né? Você tem que... O artista, acho que é o que sabe mais do que o público o que ele quer. O público quer que o surpreendam. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente falou, a Globo está muito preocupada com a suposta classe C, a TV a cabo está mais ainda. Vamos fazer onde? Na internet, que é o lugar que é só abrir um canal, botar. O Ian já tinha um canal chamado Anões em Chamas, que a gente volta e meia participava, eu e Fábio. Aí chamamos quem? O Kibe Louco, que é um cara já da internet, já que a gente vai para a internet, vamos, né, para quase a Globo da internet, vamos dizer assim, que é o Kibe Louco, tinha um enorme alcance dentro da internet, e é um cara que saca tudo na internet. E foi a primeira pessoa que falou assim, tá bom, internet tem que ter fidelização, é o grande segredo, que é você fazer uma coisa, você cumprir um compromisso com o público. As pessoas voltam e me acham que na internet um dos grandes baratos é você não precisar exatamente se comprometer e botar uma coisa quando você quiser. Mas o que o Kibe Louco diz, o apelido dele é Kibe, ele é o dono do Kibe e o apelido dele é Kibe mesmo, é metalinguístico o negócio. E o Kibe, quando o Kibe é o ser humano, fala Antônio, mais fácil, Antônio Tabet, ele diz que você não pode, você tem que fidelizar, você tem que cumprir, sabe? É isso que torna o público fiel. Você falar assim, vou entregar vídeo toda segunda e quinta às 11 da manhã. E você entregar. Só isso na internet já ninguém faz. É muito difícil você ver alguém que cumpre esse compromisso. Falou, tá bom, vamos fazer? Vamos. Então a gente ficou 6 meses. Aí a gente chamou também um quinto elemento, que foi o João Vicente de Castro, que era redator também na Globo, e trabalhava mais com publicidade e tudo, e trouxe também para ele tentar ser o nosso comercial, tentar vender de alguma maneira, fazer esse projeto ser rentável. Hoje em dia ele está até mais no roteiro, mas no princípio a ideia de trazê-lo era meio assim, rentabilizar essa ideia, e a gente definiu que a gente só ia começar em 6 meses para a gente ter frente, para a gente nunca deixar de cumprir o combinado de lançar vídeo toda segunda e quinta. Então a gente ficou 6 meses escrevendo vídeo, bolando a produtora, compramos equipamento, filmando eventualmente nos últimos meses para a gente ter a frente de vídeos filmados, para a gente já lançar com certeza de que a gente ia cumprir. Aí o lançamento, a gente convocou todos os nossos amigos, todo mundo que a gente conhecia da internet, influente na internet, junto com pessoas que eram, enfim, os jornais também, pessoas jornalistas que a gente conhecia, para já o primeiro, a gente queria que fosse fosse forte, sabe? Tipo, alguém finalmente está fazendo um produto mais cuidado para a internet. Porque só um parênteses também, isso é outra coisa que a gente sempre ouviu, quando a gente começou a investir nisso, todo mundo dizia, internet não dá certo o que é bem feito. Tem que ser tosco. Todo viral, tudo que viraliza na internet é o tosco. Então você vai fazer uma coisa bem cuidada, o público não vai nem ver, vai desligar, vai passar para outro vídeo, porque para viralizar na internet tem que ser mal feito. Tem que parecer que foi feito caseiramente. Foi uma coisa que a gente sempre ouviu. Então a gente tinha meio que um medo, assim, porque era meio o primeiro canal, talvez no Brasil, lá fora você já tinha, a fazer uma coisa para a internet, com a finalidade da internet, e também com profissionais, assim, entre aspas. Todo mundo, a gente começou a chamar só gente
que a gente confiava, a gente que fazia cinema, a gente sei lá o quê, para o som, para a câmera, para todos, começou a chamar profissionais. E aí era um puta risco que a gente estava assumindo. Então a gente chamou todo mundo e a estreia do Porta já foi muito legal, viralizou de uma maneira surreal. O primeiro vídeo do Porta já fez 1 milhão em um dia, assim, em 2 dias. A gente falou, foi aí que a gente viu, existe esse público. E aí a gente passou a lançar toda segunda e quinta e foi crescendo. Como o Kibe tinha prenunciado, a viralização, ela depende também muito dessa fidelização. A gente foi vendo que o público estava se fidelizando, estava se inscrevendo, outra coisa que funciona no YouTube é o lance dos inscritos, e aí já faz 2 anos e meio, hoje em dia, que a gente está com o Porta, tem 10 milhões de inscritos, eu acho, e mais de 1 bilhão de visualizações. Mas, mas aí a grande surpresa foi essa, não, as pessoas, não é que só viraliza o ruim na internet, é porque ninguém faz o não ruim. Ninguém estava perdendo esse tempo, que dá muito mais trabalho, em fazer um produto de qualidade. Então, também se tem um conselho, enfim, uma coisa que eu aprendi com o Porta não acreditem no que dizem para vocês sobre o que dá dinheiro, ou porque tudo pode dar dinheiro. A internet, a princípio, não dá. Se for confiar naqueles anúnciozinhos do YouTube, não dá dinheiro. Agora, se você faz um produto com qualidade, com seriedade, cumprindo, por exemplo, os prazos e a fidelização, aquilo em algum momento vai dar frutos, sabe, mesmo. Ou um filme, curta-metragem não dá. O Porta são curtas, né? Porta são, na verdade, o que a gente fez hoje em dia são 380 curtas que a gente fez em 2 anos e meio. A gente faz 3 curtas por semana. Então, é um projeto de curta e é a prova de que curta pode, sim, ter uma viabilidade, inclusive financeira, né? Eu acho que tudo pode ter, isso que eu quero dizer. Porque antes também, na peça Zé de improvisação que eu fazia, todo mundo dizia, vocês são malucos, improvisação, quem que vai ver uma peça improvisada, sem texto? Quem vai, sei lá o quê? Como é que os teatros vão aceitar uma peça que não tem texto? Como é que vocês... A gente sempre ouviu isso, antes de estrear. E depois que estreou, rolou, hoje já tem um monte de peça de improvisação. Então, também não confiaria no que chamam de... no mercado. Eu detesto esse termo, sempre detestei. A gente fala assim, mas o mercado, depois você não faria cinema, porque o mercado, cinema não é muito bom. Mas o mercado é o que a gente cria. Vocês vão inventar o mercado. Sabe? A gente está inventando o mercado. Não existia mercado de internet há 5 anos atrás, isso que eu quero dizer. Não existe... E qual será o próximo mercado que vai surgir nos próximos 5 anos? O mercado é o que a gente faz dele, eu acho. Eu não acho que exista algo maior que a gente... E quando a gente vai atrás do mercado, a gente se ferra também, porque ele muda o tempo todo. Então, também não aconselharia vocês irem onde o dinheiro está, embora o dinheiro seja fundamental. Acho que quando você faz uma coisa com qualidade, com afinco, e pensando no público, porque eu acho que o público também não tem que ser desprezado, o mercado vai atrás, sabe? Cria-se um novo mercado para isso. Então, eu não me preocuparia com isso, mas sim me preocuparia com o público, mas não com o público das pesquisas de audiência. Quando eu digo público, não é o público... dessas pesquisas como a Globo ou a Record fazem pelo Brasil todo e decidem que a classe C quer ver Mutante. Não é isso. É o público interno dentro de vocês. É vocês com o público. Era um pouco que motivava a gente. Eu ficava a adolescência inteira procurando na internet vídeos de humor. Adolescência, não porque não tinha nem YouTube, mas a juventude, assim, 20 anos eu ficava botando no Google, na época era, sei lá, o KD, humor, eu escrevia humor, vídeos, humor. E não tinha. Não tinha. Tinham virais espontâneos, pessoas bêbadas em porta de delegacia. Não tinha humor pensado, não tinha roteiro na internet, não tinha coisas que faziam rir propositalmente. E acho que a busca nossa do Porta foi muito essa, foi ver o que a gente gostaria de ver, sabe? Porque isso é o maior indicador. O que você gostaria de ver? Que filme vocês gostariam de assistir hoje no Brasil, né? Que filme... Porque esse filme vai ter público. Vocês são o maior indicador. Tem 1 milhão de pessoas igual a vocês, ou sei lá quantas milhões. Outra coisa também que rolou, que eu acabei pulando, foi um filme que eu fiz na PUC, que chamava Apenas o Fim. Foi um filme que era um convite do Matheus Souza, que estava estudando na PUC Cinema, que era um amigo meu do tablado, do teatro, e que chamou também, cara, não tenho grana nenhuma. E o Matheus tinha, inclusive, menos grana que o Ian, porque o Ian ainda tinha um dinheiro que ele botou do bolso. O Matheus nem botou dinheiro do bolso, ele rifou um uísque. Literalmente, ele roubou um uísque do pai dele e rifou na PUC um uísque e ganhou R$8.000 rifando o uísque. E o pior, nem sorteou o uísque. Ele esqueceu, ele foi escroto pra caramba.
Ele esqueceu de rifar o uísque. Mas como só tinha gente, acho que só tinha gente de 18, 19 anos, ninguém acho que nem estava, se bem que estava, é a cidade que você está interessado no... Mas eu ia dizer que esse povo não estava nem interessado no futebol, eram para ajudar mesmo, mas acho que na verdade estavam. E aí a gente fez com esses R$8.000, que na verdade a gente acabou, tinha sorte, claro, de poder usar o equipamento da PUC, a gente tinha sorte de poder usar a estrutura da PUC Cenário, podia, enfim, o cenário era PUC, então, na verdade mesmo, teve muito pouco gasto, a gente fez o filme em 2 semanas, ou apenas o fim, era eu e a Erika Mader, os atores a gente chamava, eu mesmo fiz a produção de elenco, ligava para os amigos, você pode, tá passando, passa aqui. E a gente fez fez esse filme, que era um filme também que nunca passaria em teste de audiência, ou nem em captação, captar seria impossível, porque é um filme muito pessoal do Matheus, nerd, que é um nerd, que fala sobre términos de relacionamento com referências nerd, Pokémon, ou... sabe, só referências muito específicas dele, que eu sou 3 anos mais velho que ele, já não tinha pego as referências, tão específico que era, já não sabia o que era. Falava, o que é isso, né? O que é esse jogo? Tinha um jogo que ele fica falando no filme, o personagem que eu nunca tinha ouvido falar, era Kingdom Hearts. É um jogo específico para nerds, assim, dos nerds. E quando que esse filme conseguiria captar para esse filme seria impossível, porque já falariam, não, isso aqui não tem relevância não tem, como é que se diz, contrapartida de alguma maneira, assim, você não está, é um roteiro muito específico seu, você, enfim, nunca conseguiria. Então ele poderia ter desistido se ele fosse pela via institucional. Só que muitas vezes são esses filmes, né, os mais interessantes, assim, os filmes que só dizem respeito ao seu sentimento, ao que você sente. Então, de alguma maneira, ele sentia falta disso como público. Ele é um cara que assiste muita comédia romântica, por exemplo, americana, e adora todos, sobretudo as mais alternativas, tipo 500 Dias com Ela, sei lá o quê, e achava que não tinha esse filme no Brasil, e fez. E foi muito legal, foi no Festival do Rio, ganhou o prêmio do júri do Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, o filme rodou o mundo, foi para a Holanda, foi para um monte de festival, e teve um público muito maior, eu acho, do que se ele tivesse feito pela via institucional, demorado anos, captado, feito um filmão. Eu acho, vai ver. Porque parte do filme, do carisma do filme, está um pouco nessa coisa caseira dele. Você vê, ainda mais hoje em dia, isso é uma coisa que mudou muito, aliás, né? Esse filme tem uns 7 anos. Então, assim, a gente começa a também espalhar esses protagonismos, né? Porque cada filme também é a criação de um protagonismo, não só do personagem, mas do diretor, de uma região. Você botar uma região, uma cidade, no protagonismo de uma história. E isso aí também acho que é um caminho, assim, a gente espalhar mais esses protagonismos por classes, raças e regiões, e que esse protagonismo no Brasil seja mais espalhado. No Brasil, e não é só uma questão do Brasil, né? É uma questão do mundo. Estava vendo um dado outro dia que dos 87 filmes ganhadores de melhor filme no Oscar, 83 têm protagonistas masculinos e 4 têm protagonistas femininos. Então, também isso é um protagonismo que falta espalhar, né? O protagonismo das mulheres, por exemplo, no cinema, que são tão menos protagonistas, né, narrativamente do que os homens. E fico feliz de ver tantas meninas aqui, tantas mulheres, porque eu acho que é ainda um meio machista, como diz esse dado. Não só, digo, nas pessoas que fazem, mas também nas histórias que a gente escolhe contar. São histórias, em geral, mais masculinas. E isso vale para todas as minorias, de modo geral. Acho que também é um caminho, sim, esse protagonismo das minorias e das especificidades. Porque eu acho que o que você tem de específico é um pouco que te torna diferente, que te torna um artista mais interessante. Né? No caso do Matheus, é o fato dele ser nerd pra caramba, que torna o cinema dele interessante. E alguém que, de repente, dissesse assim, pô, as pessoas não estão pegando essas referências, cara. A gente passou para 30 pessoas lá no interior de São Paulo, e essas 30 pessoas, ninguém sabia o que era Kingdom Hearts. E aí, tolheriam o filme, cortariam, talvez atingiria mais gente, mas não atingiria ninguém de verdade. Porque um dos baratos também do cinema é atingir, né, as pessoas no cerne, assim, atravessar, né, a pessoa. E eu acho que quanto mais você pasteuriza, mais você tolhe para atingir todo mundo, às vezes menos você atinge as pessoas no coração delas, né, no cerne. O Apenas o Fim é o filme da vida de muita gente, embora pouca gente tenha assistido, paradoxalmente.
É um filme que eu acho que no cinema umas 40 mil pessoas assistiram na época, mas teve uns 200 mil downloads, segundo uma estimativa aí de um site que o Matheus viu, que eu não sei como mede isso. Ele disse que teve uns 200 mil, e depois foi para o Netflix e muita gente viu também. Mas ainda assim, é um filme que, na melhor das hipóteses, foi assistido por 300 mil pessoas. Que é muita coisa, dado o tamanho dele, o orçamento, mas é muito pouco se você levar em conta os outros filmes de cinema nacional, os sucessos, etc. e tal. Mas essas 300 mil pessoas, vamos dizer que de 50 mil seja o filme da vida delas, sabe? E aquilo tenha mudado a vida delas, ou o relacionamento, ou a maneira que elas encaram o cinema. E isso é tão importante, né? Você atingir as pessoas não só em quantidade, mas em qualidade. E acho que se tem uma coisa que eu poderia dizer para vocês é isso, assim, pensar nessas duas coisas que não são incompatíveis, né? Atingir, eu acho, pelo menos. Pensar no público não é incompatível com fazer um trabalho autoral. Até porque o público gosta de coisa autoral. E essas foram as coisas que eu aprendi na vida com o Zé, com a nossa pedra de improvisação, ou com o Apenas o Fim, ou com o Porta dos Fundos, que é não se pautar pelo que dizem do público, né? Vão dizer para vocês sempre, não, mas isso daí... o brasileiro não tem esse tipo de humor. Foi uma coisa que eu sempre ouvi, por exemplo. O brasileiro gosta de bordão, gosta de... né, o cara olhe para a câmera e diga a mesma frase todo o programa. É isso que eles gostam. E, na verdade, não, brasileiro gosta de coisa boa, gosta de rir de piada boa, né? Não é diferente do holandês ou do chinês, né? O que viraliza? A qualidade viraliza, né? Na minha opinião, pelo menos. Coisas bem feitas com profissionalismo. O tosco nunca é melhor. Então, eu acho que se tem uma coisa a dizer, seria isso. Se quiserem perguntar alguma coisa, conversar. Oi, é que você falou do Ian, que o Ian é extremamente paranoico, extremamente neurótico com as produções dele. Eu queria saber mais da sua opinião sobre o que você acha quando um diretor ele tenta ao máximo ficar satisfeito com o trabalho dele, se ele atrasa o filme, só porque ele não está satisfeito, ele refilma. O quanto você acha que seria, sei lá, o limite disso? É uma ótima pergunta. Eu estava até falando isso com o Ian outro dia. Ele estava dizendo que ele era muito mais perfeccionista no início da carreira. Que ele era um diretor muito perfeccionista quando jovem e foi quase abandonando o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo também ele pode ser insegurança. Muitas vezes. O perfeccionismo pode ser uma máscara da insegurança. Quando você quer muito que aquilo esteja perfeito, na verdade é porque você não confia no seu, sabe, no seu olhar quase. Porque o seu olhar, é claro que é muito importante trabalhar, mas é óbvio que tem um limite. Porque tem um momento, eu já fiz, por exemplo, 64 takes. E depois do 20º take, a diretora não sabia mais o que pedir. Porque acabaram os adjetivos dela. Sabe? O primeiro era, eu queria um mais over, maior, assim, uma oitava acima. No outro não, na verdade era uma oitava abaixo. Na verdade o que eu queria é uma coisa mais emocionada. Aí eu queria uma coisa mais alegre. E depois do 20º take, começou eu queria... vai, faz aí. Sabe? Porque não tinha esgotado. E tem uma hora que você tem que sentir que isso é o melhor que você pode fazer. Sabe? E muitas vezes é um ditado budista, inclusive, que é o fácil é o certo, né? Muitas vezes, não sempre, mas o fácil é o certo, às vezes. O lugar mais fácil de você botar a câmera, o mais óbvio, muitas vezes é o certo. Às vezes você querer inventar demais, você está brigando com a narrativa, você está brigando com o ator, você está brigando com tudo, você está, sabe, fazendo um virtuosismo de diretor. É muito clássico isso também, né? O diretor que pensa na câmera antes de pensar na narrativa, ou no ator. Então, não vê, por exemplo, que é uma cena fundamental que o ator esteja... Por exemplo, comédia. Comédia é muito fundamental, às vezes, que vale a primeira versão. O que é muito estranho, porque parece preguiçoso, parece... Quero fazer só uma só e ir para casa. Mas não, a espontaneidade é fundamental na comédia, o frescor. Passa um pouco comparando a produção de Vendemos Cadeiras, que era uma série da TV a cabo, do Multishow, comparando um pouco com o modo de fazer no Porta dos Fundos. Como é que o processo criativo, a produção mesmo, enfim. Engraçado você falar de Vendemos. Achei que ninguém nunca tivesse visto essa série. Vendemos Cadeiras foi uma série que a gente fez com o Matheus Souza, que é esse cara do Apenas o Fim. A gente fez para o Multishow. E
foi muito legal porque a gente é muito amigo, né? Eu e o Matheus e a Clarice também, então nós somos sempre muito amigos, eu, o Matheus e a Clarice. Então foi muito bom por ser um projeto de amigos, mas por outro lado não tinha nada a ver com o Porta, porque era para o Multishow e era uma TV a cabo. E a TV a cabo, ela é um problema mesmo assim, no Brasil hoje em dia. O Multishow, eu lembro que era uma questão, porque pagava muito mal, mas a gente dizia que tinha o orçamento da MTV com a chatice da Globo, sabe assim? Porque pagava igual a MTV, que sempre foi uma emissora muito dura, mas tinham critérios que você não entendia, assim, de voltava o tempo todo o texto, a gente filmava e voltava o episódio, porque tinha um padrão multishow de qualidade. E você fala, tipo, é meio contraditório, sabe? Eu acho que tem que escolher, ou você paga mal, ou você exige muito, né? Claro que o ideal é pagar bem e não exigir muito, mas, assim, eu digo, você tinha essa contradição muito forte no Multishow que acabava incomodando a gente. Mas, ainda assim, eles acreditaram na gente, o que foi muito legal, porque a gente era totalmente desconhecido. E então foi legal, na verdade, eles terem... Eu estou sendo ingrato aqui. Foi legal eles terem acreditado na gente, mas, ainda assim, foi muito aquém do que a gente esperava nesse sentido de liberdade e tudo. E, sobretudo, comparando com Porta dos Fundos, que não tem filtro nenhum entre a gente e o espectador. O que a gente faz é o nosso critério, a gente escreve, a gente filma, a gente edita, a gente põe ao ar. Então, é tudo sem filtros, sabe, entre a gente e o espectador. Nós somos o próprio filtro, na verdade. Então, foi bem diferente, na real. Então, você disse que você começou com teatro de improviso. Aí eu queria saber como é que você faz hoje, que trabalha com o roteiro, e tem espaço para o improviso, para pôr o improviso no roteiro, o roteiro acaba tirando um pouco dessa parte do improviso mesmo. Eu gosto muito de improvisar, realmente, como eu falei, acho que o improviso é muito bom num filme, ele cai muito bem. Agora, é muito difícil medir também, porque eu também acredito muito no roteiro, na força de um bom roteiro. E, na verdade, eu acho que o improviso ele é bom quando o roteiro já é bom, sabe? É o contrário do que as pessoas, em geral, esperam, que é o roteiro hoje não está muito confiante, então a gente queria que você improvisasse. E aí é muito ruim quando você aposta todas as fichas na improvisação do ator. Porque a improvisação do ator, ela vai conferir um certo naturalismo ao filme, mas ela não vai substituir uma boa história. Um ator não vai saber criar no set um filme que era para ter sido escrito em meses, porque para você escrever um filme demora meses, tem que se demorar meses, não é? É um processo que você escreve, aí tem outro tratamento, tem um terceiro tratamento. Aí, em geral, você manda para uma outra pessoa. Às vezes tem o tal do script doctor, que é o cara que vai analisar o filme, vai voltar para você e você vai escrever de novo. Sim, é um processo que tem que ser demorado, é para ser demorado. Então, quando você resolve suprir essa rapidez, você escrever um filme correndo, você quer que o ator resolva no set, em poucas horas, o que não foi feito em meses, aí é muito ruim. Eu acho que essa não é a função do improviso no filme, substituir uma falta de cuidado no roteiro. Acho que a função é agregar, com perdão do termo, assim, humor, eventualmente, numa cena ou outra, naturalismo. Muitas vezes o diálogo tá duro, então é legal um improviso para amolecer o diálogo, mas nunca para substituir uma coisa que a gente sabe. Eu acho que continuo achando que a gente tem que filmar um filme quando o roteiro está pronto. E isso é muito difícil, claro, você sentir que um roteiro está pronto. Mas quando você sente, aí sim eu acho legal um improviso, depois que ele já está pronto, para amolecer, para fazer com que ele caiba na vida, na boca, na situação, no lugar. Às vezes, por exemplo, o roteiro está pronto, está incrível, mas você entrou num lugar que não era o que o roteiro estava pedindo, sabe? O Apenas 20 é muito isso, tem muito improviso que é para justificar, porque, por exemplo, a gente filmou em 2 semanas e não tinha orçamento para ter butterfly para regular, por exemplo, a iluminação. A gente não tinha iluminação falsa, era tudo feito com luz natural. Então, eu tinha alguns cacos que eu botava que era para justificar isso. Veio que eu falo assim, gente, o tempo muda o tempo todo, né, assim... Não para de abrir e fechar o sol, né? Que loucura esse tempo. E, tipo, a PUC também estava vazia porque a gente não tinha figuração, a gente filmou nas férias. Então também tem uns carros que a gente ficou olhando, pô, tá vazia hoje a PUC, né? Ninguém veio. Porque a gente filmou durante as férias, assim. Então, o improviso surgia um pouco quase para justificar, sabe, o filme. Mas acho que a função, às vezes, é mais essa do que resolver. E o que você acha, assim, desse mercado da internet... com essa possibilidade de mostrar o seu lado autoral, mas dando voz para todas as pessoas, para o ator, para o roteirista, ou até mesmo para a pessoa que está fazendo a foto, que teve um insight ali que fala, nossa, vai ficar muito incrível isso. Você diz como lidar com isso, como ouvir essas pessoas? Não, assim, como você vê na internet essa possibilidade, assim,
vocês que têm esse canal, como vocês enxergaram isso? É muito importante a gente... Um dos baratos do Porta é que ele é... Embora a gente tenha profissionalizado, tenha chamado só profissionais, como eu falei, a gente ainda leva coisas da época que a gente fazia coisas amadoras, sabe? Porque isso é outra coisa também. Não desprezar o amador também é importante. Quando chega o amador, não é o tosco, é o contrário disso, assim. É o que você faz na faculdade. É o que a gente fez no Apenas o Fim, era amador, no sentido que a gente não ganhava dinheiro. Tem uma vantagem que é... Todo mundo opina. Isso é muito bom, embora seja perigoso para o diretor. Cara, isso, aliás, é um dos traços das produções universitárias muito legais, sabe? Você aprende a fazer um pouco tudo. Eu, no Apenas o Fim, eu lembro que estava opinando, na luz, estava percebendo, caiu a luz, vou segurar, o ator, gente, vamos segurar um pouco, tem uma nuvem entrando ali, sabe? Você começa a ficar atento a tudo. Isso é muito fundamental, isso é uma grande escola, na verdade, né? Você está atento a todos os lugares. É uma coisa que já fazendo o Tablado, que é uma escola amadora de teatro, que eu aprendi a fazer cenário. O Tablado tem muito isso. Você aprende a fazer cenário, você aprende a mexer na luz, você aprende o ator que se forma no Tablado, em geral, ele passa um pouco por tudo. E o cinema universitário tem isso que é parecido. Você experimentar um pouco de todas as coisas. E isso é um traço muito bom que a gente levou para o Porta, sabe? No Porta, todo mundo se preocupa com todas as áreas. Até a gente tem uma equipe pequena sempre, embora a gente tenha meio profissionalizado, a gente tenta não tornar a equipe grande demais, porque uma equipe grande demais, ainda mais para filmar na rua, a gente, em geral, filma sem autorização, é muito preocupante. Então, a gente torna a equipe pequena, ao mesmo tempo, todo mundo ali é meio criador, sabe? Tem muita autonomia para os técnicos mesmo opinarem sobre tudo, sobre a graça dos vídeos, a gente pauta muito pelo que eles acham engraçado. O Porta começou na internet, ele acabou indo para a TV, e assim, existe um pensamento de que para você efetivar sucesso, você tem que ir para uma grande mídia. Você concorda com isso? Você acha que ainda é assim? A gente estreou o Porta e todas as emissoras para as quais a gente ofereceu o Porta vieram tentar comprar ele da gente. Inclusive a Fox. A Fox foi na primeira... eu falei que a gente foi na TV a cabo, tentou vender o projeto, a TV falou... Era a Fox, sabe? E... O que é muito doido, porque eles teriam comprado a gente muito mais barato, sabe? Na época. A gente estava dando quase de graça, a gente só queria que passasse em algum lugar. E não compraram, graças a Deus, que hoje em dia compraram muito mais caro. Então, pra gente, a questão da Fox foi o seguinte, várias emissoras tentaram comprar, inclusive a Globo, o Porta, mas comprar de uma maneira, cada uma tentou uma coisa maluca. A Globo queria refilmar com atores deles, mas não é mentira. Outra, agora não sei qual queria, mas queria editado, queria cortar, queria escolher os sketches. A Fox foi o único que falou assim, a gente quer do jeito que tá. A gente não vai mudar nada, a gente não vamos cortar uma sílaba. A gente quer o Porta tal e qual para passar. E a gente achou meio bom demais. Até agora eu estou achando que vai ter alguma pegadinha em algum momento. Porque eles não querem que tire da internet, continua lá na internet. Eles não querem cortar nada, eles querem produto e compraram para passar lá. E ainda só pode passar 2 vezes, 3 cada episódio. Se passar de novo, eles vão ter que comprar de novo. E está na internet, então eu acho um negócio muito bom assim que a gente fez. Mas nossa primeira janela, né, como se fala em cinema, que é a primeira exibição, continua sendo a internet. E vai ser sempre. Isso que a gente não interessaria a gente. Quando eu digo a gente não vai para a televisão, é a gente não passar a produzir a primeira janela, né, a estreia para a televisão. Então a gente revende com os produtos, não revende porque a gente não vendeu para a internet que a gente põe de graça, mas a segunda exibição. Mas sim, realmente, você falou, infelizmente, as pessoas ainda não perceberam. A gente falou, eu falei que não ia falar de mercado, que eu dei esse termo, mas nesse caso ele é inevitável. Embora a internet esteja crescendo muito, o dinheiro ainda não está totalmente na internet, sabe? Então, embora a gente ganhe, a gente é patrocinado pela Itaipava, que faz merchan, né? Tem cervejas, tem o Fiat, também tem carros, então tem algumas marcas que patrocinam no Porta. Mas tem uma coisa muito doida, que ainda, por enquanto, não se paga a mesma coisa para estar na televisão ou na internet, sabe? A televisão tem muito mais dinheiro. Então, por exemplo, um anúncio numa TV a cabo, no Multishow, por exemplo, vamos dizer que ele seja visto por 200 mil pessoas, ele custa mais caro do que um anúncio que a gente põe antes do Porta, que é visto por 5 milhões, que é a média de vídeos tem de views. Então, embora tenha muito mais espectadores hoje em dia na internet, o espectador da internet vale menos ainda. Né? Mas quem controla o mercado ainda tem um pensamento antigo. Perdão?
Provavelmente porque quem ainda controla o mercado são pessoas mais Tem velhas. 1000 coisas em jogo. Uma das coisas que tem em jogo é a famosa corrupção, de verdade, porque tem uma coisa que chama... Cara, agora esqueci o nome disso, mas a publicidade, tem uma verba, as agências de publicidade, para pagar uma verba de mídia. Essa verba de mídia, quando eles pagam para a Globo, por exemplo, volta 20% ou 10% para a agência. Então interessa muito mais a agência de publicidade anunciar na Globo ou na Record, anunciar na TV aberta ou na TV a cabo, porque o dinheiro volta de alguma maneira, uma porcentagem, o que é muito estranho, porque era um dinheiro que era para estar sendo investido, e eu não estou denunciando uma coisa, isso não é legal, assim, não é firmado, mas isso é conhecido de todo mundo. Então ainda existe isso. É uma verba que volta quando você anuncia na TV. Quando você anuncia na internet, não o Google, porque quando você na internet é o Google que dá. E o Google não faz esse tipo de mamata, entre aspas, né? Então, uma das razões é essa, que a televisão compra, né, a agência de publicidade, devolvendo um dinheiro que eles investem em mídia com eles. Essa é uma das razões, que é uma razão muito específica. E outra é uma questão de pensamento mesmo. É um pensamento antigo, muitas vezes, da marca, que acha que a televisão é mais nobre. Só que eu acho que está mudando cada vez mais. Já mudou muito de 2 anos para cá, e eu acho que ainda vai mudar muito. Nos Estados Unidos já mudou é muito doido isso, porque tem uma coisa chamada CPM, que é o custo por mil. O custo por 1000 views, o custo por 1000 espectadores terem visto. Quanto custa 1000 espectadores verem, sabe? No Brasil, eu acho que é R$2 a média, mais ou menos. E nos Estados Unidos é $20. Então, paga-se muito mais pelo espectador americano ver. Então, um vídeo que viraliza nos Estados Unidos, você ganha muito mais dinheiro, porque as empresas, aí não é uma coisa... É uma coisa das empresas mesmo. As empresas americanas levam muito mais a sério a internet e investem muito mais dinheiro na internet. As brasileiras ainda acham que é um mercado mais barato. Mas está mudando esse tipo de pensamento, o YouTube mesmo está investindo a beça nisso, em mudar o pensamento da mídia, de modo geral, assim, para encarar o espectador da internet. Até porque é um espectador que assistiu necessariamente a internet. Eu acho doido isso, né? Que quando uma coisa é assistida, vamos dizer, a Globo diz que 10 milhões de pessoas assistiram. Estava passando, a televisão estava ligada. Não quer dizer que as pessoas estavam assistindo. Porque tem um monte de televisão no bar, tem televisão do táxi, tem televisão que muitas vezes não tem ninguém assistindo, não é? Tem muitas casas de voz também. Ó. Muitas? Muitas casas de voz. Casas de voz, exatamente, que ela deixa lá e vai, né, fazer um bolo. Mas tem e tá lá, a televisão tá tocando, eu digo assim, e tá contando o espectador da televisão. Então, e da internet não, quando você vê um vídeo do YouTube é porque você clicou nele, né? Obrigatoriamente. Então é um espectador diferente, que é mais ativo, menos passivo. Então, eu acho que teoricamente vale até mais se fosse pesar os espectadores, mas ainda o mercado, entre aspas, ainda não acompanhou essa mudança. Eu queria perguntar para você, esse processo de fazer humor no Porta, eu tenho muita curiosidade com isso, por exemplo, porque alguns escrevem, outros não. Você escreve, o Fábio escreve, mas assim, a gente vê claramente a diferença entre os roteiros, né? E como é que funciona esse processo mesmo de fazer humor ali, de escrever, de levar para a reunião, e como é que é isso tudo para vocês, assim? A gente tem uma reunião semanal, cada um tem que levar 3 textos, e a gente filma 3 por semana. Então, a gente tem 12 textos, nós somos 4 roteiristas, tem 12 textos para ler por semana, e a gente só escolhe 3, em geral. Então, a maioria dos textos a gente joga fora. O que eu acho que é muito legal como hábito, assim, a gente aprender a jogar fora. Eu acabo jogando na coluna da Folha, muitas vezes, jogo em outros lugares. Porque eu tenho muita pena de jogar completamente fora um texto. Mas a gente joga fora, e a gente está aprendendo, estou aprendendo com a Vinícius a jogar fora. Isso é um bom aprendizado, assim. Cada um traz de casa o texto, a gente lê, e debate. Não gostei dessa, nós somos 6 leitores, então é muita gente para opinar, porque tem o Ian, que não escreve roteiro, o diretor que participa das reuniões de roteiro, e tem a produtora também, que está lá, a Nathalie, que está lá também para opinar. Então a gente tem uma grande debate em geral cada um no texto. Então reuniões demoram séculos, porque sempre tem, enfim, divergências, cada um acha uma coisa engraçada, mas a gente sempre chega em alguma conclusão. O que acontece muito é os textos voltam, e eu acho isso muito bom também. Dos 12 textos, a gente escolhe 3, uns 6 a gente joga fora, e tem uns 3 que a gente retrabalha, sabe?
em geral, outra pessoa. Eles fazem muito isso. Por exemplo, tem vários textos que já deve ter visto, tem vários autores. É porque um escreveu, vamos dizer, eu escrevo um texto, mas eles acham que está faltando um final, esse final está fraco. Só quem pode pegar? Aí o Fábio fala, eu queria pegar esse texto. Aí ele pega e escreve. Às vezes ainda tem uma terceira pessoa que a gente lê, não, agora ficou longo, tem que cortar, tem que dar uma enxugada e tem que botar uma piada. Aí uma terceira pessoa pega. Vários textos têm 3 autores por causa disso, assim. Eles voltam. Esse é o nosso método de trabalho. Jogar muita coisa fora, reescrever muita coisa e não aprovar um texto que a gente não goste. E quando eu digo não gosta, não é só de qualidade, mas é também do que aquele texto está representando, assim, do que a gente está rindo, sabe? A gente algumas vezes já se perguntou isso e o texto caiu porque a gente percebeu, não, tá engraçado, mas vai tá politicamente esquisito, assim, sabe? Eu lembro de um texto, por exemplo, que era sobre a PEC das domésticas e tinha uma... Era engraçado a maneira, acho que foi o Fábio que escreveu, era bem escrito, muitas piadas boas. Mas era uma patroa lavando o chão, lavando lá o quê, servindo a comida da empregada, a senhora quer mais alguma coisa? Era uma inversão. A gente percebeu, caraca, esse texto está rindo da PEC das domésticas. Vai parecer que a gente está batendo na PEC das domésticas, que eu acho maravilhoso, assim, eu acho milagroso o que aconteceu, eu acho que é uma revolução e está acontecendo, é um processo civilizatório fundamental. Vai parecer, embora eu saiba que o Fábio não estava rindo disso, vai parecer que a gente está criticando, que a gente está tomando um partido nessa história e está criticando o fato de que as domésticas têm direitos hoje em dia. Então vai parecer politicamente muito equivocado. A gente debateu e falou, realmente tem razão, não vale a piada não vale isso, sabe? Não vale que a gente tome esse partido que não é o nosso. Então, tem várias coisas que fazem cair o vídeo e uma delas é essa. Assim. Eu, enfim, acho que vou dar um pouco o rumo do bate-papo. Queria colocar, fazer um parênteses primeiro, que, enfim, eu gosto muito dos seus textos, né, da Folha, e eu queria ouvir você falar um pouco sobre 2 referências que eu não sei se são referências, ou se eles influenciam, de certa forma, o seu trabalho, que é o Hugo Carvana e o Monty Python. Queria que você falasse um pouquinho se isso tem alguma repercussão no seu trabalho, de que forma isso aparece. O Carvana, para começar, foi um grande mestre, assim, foi muito presente na minha vida mais recentemente, assim, desde que a gente filmou. Eu sempre admirei muito, ele adorava Vai Trabalhar Vagabundo, é um filme que eu recomendo até que vocês vejam, que é uma comédia muito específica. As comédias do Carvana são muito autorais, só ele poderia ter feito, assim, que é uma mistura de um monte de referência, tem um pouco de cinema italiano, das comédias italianas, junto com uma coisa muito carioca, do malandro carioca, e eu sou apaixonado por ele como ator, assim, eu acho o Carvana um dos nossos melhores atores. E as pessoas acho que não viam tanto isso, porque ele era um puta comediante, e ainda tem um preconceito no comediante. Mas o Carvana, aliás, ele fez exatamente 100 filmes, se não me engano. Ele morreu tendo feito 100 filmes, o que é muita coisa, né? Uma pessoa fazer 100 filmes ao longo da vida. O primeiro filme dele, acho que foi em 50 e poucos, se não me engano, foi agora eu não lembro, acho que foi do Rui Guerra, foi em 50 e poucos. Foi Os Fuzis, não? Foi em 50 e poucos, e ele, desde 50 e poucos, ele fez uma média de 2 filmes por ano, sem parar. Então eu acho um ator maravilhoso e que vale a pena ver todo filme do cara, todo filme que ele participa, ele rouba a cena, assim. Então sempre fui muito fã dele como ator e como diretor também. Até que ele me chamou um dia, tocou o telefone, era o Carvana, não, que ele parecia trote, sabe? Se faça um próximo filme, protagonize meu próximo filme. Eu falei, cara, não é possível, é verdade. Essa coisa eu fui meio checar, é verdade, esse é o filme que o Carvana vai fazer, liguei para amigos, é verdade, era o Carvana mesmo, chegou o texto, o e-mail do Carvana, que era muito fácil, com o roteiro do filme, chamado Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. E filmar com o Carvana foi um puta aprendizado, porque é o diretor mais, a gente estava falando da facilidade, era o diretor mais fácil, entre aspas, eu já trabalhei, mais sem estrelismo nenhum, mais tranquilo, ele chegava no set cantando às 8 horas da manhã, fumando charuto já sem poder, a mulher fumando escondido da mulher, porque já não podia, da Marta, que era a produtora do filme, que já não podia fumar, obviamente, há muito tempo, e cantando, ele entre uma cena e outra, ele tinha um microfonezinho, na época ele já estava com dificuldade de locomoção, assim. Então ele ficava sentadinho no talkback, cantando sambas antigos, assim, enquanto a luz ficava pronta.
Ele não parava de cantar do começo ao fim da filmagem, muito tranquilo, e contando história para a equipe toda, a equipe se reunia de uma tranquilidade. Não parecia que ele estava fazendo um filme, que estava dirigindo uma equipe enorme, era um filme grande, tinha equipe, sei lá, de 50 pessoas, 60 pessoas, era uma equipe enorme, e parecia que ele estava de férias na Bahia, sabe? Uma delícia, assim, trabalhar com ele, muito, muito, muito gostoso. O diretor que elogia, que é uma coisa difícil, né? Às vezes o diretor acha que o elogio pode atrapalhar o ator, assim. Ele elogiava, mesmo, falava, brilhante, brilhante, que sorte que eu tenho, sabe? Ele falava isso para as participações, às vezes o cara vinha fazer uma cena, ele tinha o cuidado de agradecer e falar, gente, palmas para ele, fez uma cena linda. Então, é um diretor que botava muito em primeiro lugar o clima do set. E os filmes dele inspiram muito isso. Quando você vê um filme do Carvana, ele transpira afeto, sabe? Transpira carinho. E isso é outra coisa que eu acho que eu aprendi com ele e tento reproduzir, que é a comédia com afeto. A comédia que não despreza o afeto pelo ser humano, sabe? E os filmes dele, em geral, tratam muito disso. Tratam muito dos marginais, de modo geral, né? Ou os bandidos, os artistas bandidos, os marginais de todos os tipos, os párias da sociedade, os vagabundos, né? E sempre protagonizam os filmes dele, de algum modo, assim. E ele tem isso, um afeto muito grande pelo ser humano, pelos excluídos, de modo geral, pelas minorias, e isso transparece muito no tipo de comédia que ele faz, que é raro hoje em dia você ver, né? Hoje em dia a comédia, sobretudo o stand-up, ela está muito contaminada, eu acho, por uma raiva ou por uma acidez excessiva, que embora faça parte da comédia, muitas vezes ela atrapalha a piada, na minha opinião, quando a acidez é grande demais, ou a raiva, ou o ódio, a falta de sensibilidade com a sensibilidade dos outros. Então eu aprendi muito isso com o Carvana, esse afeto dentro da comédia. E o Monty Python, para mim, também foi uma revolução. Quando eu era adolescente, chegou uma fita, trocava fitas com meu amigo, na época VHS, e a gente conseguia, alugava uma, na época tinha a Macedônia, não sei nem se ainda existe ali, o lugar que você alugava, ainda existe, Macedônia, a gente alugava ou na Macedônia ou no K-Video, que também acho que ainda existe, que a locadora tinha filmes mais raros, assim, e a gente alugava, assim, emprestava, e esse amigo meu me deu esse DVD, me emprestou esse VHS, alugado, falou, não esquece, eu nunca devolvi, aliás, ele deve ter uma dívida até hoje no negócio, porque eu fiquei apaixonado pelo VHS, que era o Monty Python in Hollywood Bowl, live da Hollywood Bowl, que era ao vivo, né? É um show do Monty Python ao vivo. E me apaixonei, a gente começou a roubar, eu e esse amigo, a gente começou a roubar os sketches de Monty Python, ia fazer no tablado, a fazer nos festivais, tinha muito festival de sketch no Rio, uma coisa que eu acho que não tem mais tanto. Numa época tinha uns 5, 6, assim, todo ano, que era o Circuito Carioca de Sketch, Salão de Humor, tinha vários festivais de cenas curtas. E a gente roubava descaradamente, fazia Monty Python sempre, e acho que partiu daí também, até o Porta, a vontade de contar essas narrativas curtas engraçadas, acho que eles faziam isso muito bem, essa coisa do sketch, né? E inclusive depois transpuseram para o cinema, acho que muito bem, acho que dos grupos de humor assim que trabalham com sketches, eles foram os que melhor transpuseram, até em quem a gente até hoje se baseia muito no Porta, não só para os sketches, mas também para o longa, quando a gente pensa no nosso longa, que a gente deve filmar, aliás, esse ano ainda. Monty Python é muito uma referência, porque eles não abandonam o humor deles, que é um humor mais de cenas curtas, né? O nonsense, em geral, ele privilegia a narrativa curta, mas ainda assim consegue fazer um eixo de narrativa longa. Então os filmes dele têm os dois. Tem uma narrativa longa, a história do Brian, por exemplo, Na Vida de Brian, ou Em Busca do Cálice Sagrado, que é a busca desse cálice sagrado. São filmes, eu acho, mais bem-sucedidos do que O Sentido da Vida, que é só de sketch mesmo. E então, nesses dois filmes, onde eles conseguem conjugar os dois, a narrativa longa e as piadas curtas, é onde, para mim, eles são mais felizes. E até hoje a gente se baseia muito neles, no Porta dos Fundos, porque eles têm uma liberdade total de criação, uma ausência total de prisão no sentido clássico do humor, porque muita gente também antigamente acreditava que o humor era confirmação de expectativa, né? Tem várias linhas de humor, mas uma delas clássica, que é até hoje da televisão mais clássica, aberta, o Zorra Total e tudo mais, é a confirmação de expectativa. E eu estou falando do Zorra Total, mas vários tipos de humor, inclusive muito legais. A Comédia de Elástico trabalhava muito com isso, e o Chaves, né, era muito isso, que é assim, o seu barriga vai entrar, ele vai tomar uma bolada na cara, com certeza. Ele entra e toma uma bolada na cara e você ri, porque você sabia que isso ia acontecer.
Ou o seu Madruga vai tomar um cascudo. Isso, não, tapa na cara. Ele vai tomar um tapa na cara e vai dar um cascudo no Chaves logo depois. Isso, você sabe o que vai acontecer. E quando acontece, você ri. Porque o humor também tem muito da confirmação da expectativa. Quer ver o que ele vai fazer? Quer ver o que ele fez? Quer ver que ele vai cair? Ele caiu e é engraçado. E Monty Python trabalha com o oposto disso, que é a inversão de expectativa, que também é outra forma de humor, né? Que é um pouco mais, talvez, mais interessante, no sentido que ela até politicamente ela é mais interessante, né? Você se entra um português, ele não ser burro é mais interessante, porque convencionou-se na anedota popular que o português é burro. Então, você trabalhar com a inversão do que se espera, enfim, é um pouco mais interessante, pelo menos do nosso ponto de vista no Porta. Então, o que a gente persegue muito no Porta é essa inversão da expectativa comum. Então, a gente não vai fazer piada de português, não vai fazer a piada da loura, não vai, sei lá o quê. Isso vem muito do Monty Python, essa batalha contra a comédia tradicional, que trabalha muito no estereótipo e na repetição, né? A ferramenta principal da comédia de antigamente é essa repetição. Então, o Monty Python ensinou muito a gente a não repetir, a inverter, a trabalhar com a expectativa do espectador. A expectativa do espectador parece redundante, né? Mas não é. Trabalhar com a expectativa do espectador para romper com ela, para romper a expectativa o tempo todo. Então, acho que foi isso que a gente aprendeu com eles.